Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Flávio Santos e vou ministrar um curso de Arquitetura e Organização de Computadores. Vamos começar por uma introdução dos componentes de um computador. Temos vários tipos de computadores. E também temos os principais componentes de um computador: processador, memórias e placa-mãe. Temos também os dispositivos de entrada e saída e dispositivos de armazenamento. E eu vou discorrer um pouco sobre cada um deles. Dos tipos de computadores, nós temos os PDAs, os handhelds, ou palms, né? Temos computadores portáteis, que são os laptops, que usamos mais quando precisamos levá-los em algum lugar. Computadores de mesa, que são os desktops, e computadores de médio porte, que são os servidores. Os microcomputadores de mesa são os mais utilizados no mercado de um modo geral, pois atendem a uma finalidade de aplicações. Também temos os mainframes, que se destacam por terem alto poder de desenvolvimento e muita capacidade de memória, e controlam atividades com grande volume de dados, sendo de custo bastante elevado. Operam em milhões de instruções por segundo. A classificação de um determinado computador pode ser feita de diversas maneiras: pela capacidade de processamento, velocidade de processamento e volume de transações, capacidade de armazenamento das informações, sofisticação do software disponível e compatibilidade. Também da memória e do tipo de UCP. Algumas aplicações são processamento de transações de cartão de crédito, gerenciamento de contas bancárias, aplicações de data mining e data warehouse, e também sistemas de ERP. Comumente temos também supercomputadores, que têm altíssima velocidade de processamento e grande capacidade de memória, empregado normalmente em pesquisas científicas, aeroespaciais e militares. Aqui temos um exemplo de mainframe. É um IBM System Z9 Enterprise Classe modelo 2094 S54. Ele tem 54 processadores principais, até 512 GB de memória principal. Bom, o problema é que ele leva 2.003 kg e tem uma altura de 2 metros. Não é nada que você gostaria de ter em casa. Por isso é um modelo empresarial. E aqui também temos um modelo de supercomputador. É o Columbia, da NASA. Ele tem 10.240 processadores Intel Itanium, 20 terabytes de RAM, 440 terabytes de armazenamento. E ele executa 51,87 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Os principais componentes de um computador na parte de hardware são um monitor de vídeo, uma placa-mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo, fonte de energia, um leitor de CD ou DVD, um disco rígido HD, mouse e teclado. Dessas partes, umas partes principais são CPU, memórias e placa-mãe, ou motherboard. CPU significa Central Processing Unit. Ele realiza as principais operações requisitadas pelos programas, atuando como o cérebro do computador. Faz cálculos aritméticos e lógicos, dentre outros. Alguns parâmetros importantes são a frequência de operação, comumente medida em GHz, memória cache e número de núcleos. Falando um pouco mais sobre processador, ele é responsável pela realização das operações de processamento, cálculos matemáticos e lógicos, e controle durante a execução de um programa. Possui uma memória interna ultra rápida, denominada de memória cache, utilizada para armazenar dados e instruções de programas frequentemente utilizados. Pode ter um ou mais núcleos de processamento. Junto com o processador, também temos a memória RAM, que significa Random Access Memory. A memória RAM armazena os programas que estão sendo executados
todos ou parcialmente, e os dados necessários à execução. Quando é solicitada a execução de um programa, normalmente ele é carregado do disco rígido, o HD, para a memória RAM, de onde suas instruções são buscadas e executadas pelo CPU. A memória cache é uma pequena quantidade de memória de alto desempenho. Ela armazena as instruções e os dados mais requisitados pelo CPU, evitando a busca repetitiva pelos mesmos dados ou instruções na memória principal. A placa-mãe é um conjunto de chips e conexões que tem a função de conectar o processador aos demais componentes do computador. Memória, HD, placa de vídeo, entre outros. Gerencia a transação de dados entre os componentes. Dos componentes principais, temos os dispositivos de entrada e saída, que são muito simples. Dispositivos de entrada permitem ao computador acessar informações do mundo externo. Um mouse, teclado, scanner, leitor de código de barras, câmeras, microfones, todos são exemplos de dispositivos de entrada. Dispositivos de saída permitem a saída de informações para meios externos e possibilitam a sua visualização, armazenamento ou utilização por outro equipamento. Monitor de vídeo, impressoras, projetores, caixa de sons são exemplos de dispositivos de saída. Vamos falar um pouco também de dispositivos de armazenamento. Vamos falar um pouco sobre o disco rígido, ou HD. Ele tem o seu armazenamento magnético e não é volátil. Não necessita de alimentação elétrica para manter os dados. Normalmente utilizado nos computadores para armazenar o sistema operacional, programas aplicativos, outros arquivos de documentos, fotos e músicas. A capacidade de armazenagem de dados é das mais variadas. Hoje em dia, armazenamos em 1 TB ou mais. Antigamente era menor, 160 GB, 250 GB. Temos também o SSD. SSD significa Solid State Disk. Geralmente possui maior velocidade de leitura e gravação de dados do que o disco rígido comum. Ele tem menor ruído sonoro, porém eles são bem mais caros que os HDs convencionais. Vamos falar um pouco agora sobre atualidades. Temos no Brasil, ou mais precisamente no Rio de Janeiro, o maior supercomputador da América Latina instalado. É um equipamento francês e fica na sede da LNCC e custou 60 milhões de reais. Ele pode realizar até 1,1 quatrilhão de operações por segundo. Esse computador se chama Santos Dumont e ele é alimentado pela Intel. Bom, é bom saber que o maior computador da América Latina está instalado no Brasil. Um pouco fora da nossa realidade, o melhor supercomputador, o mais rápido do mundo, anunciado, está na Universidade Nacional Chinesa de Tecnologia de Defesa. E ele custou 390 milhões de dólares. É bem diferente do que 60 milhões de reais. Bom, mas da onde vem tanta tecnologia? Se olharmos para trás, vamos descobrir o primeiro, o ENIAC. O ENIAC, ele tiveram início nos trabalhos de construção dele em 1943. Ele era um equipamento com a capacidade de realizar até 5.000 adições por segundo, sendo finalizado em 1946. O ENIAC ocupava 3 salas, com um total de 72 metros quadrados, e pesava cerca de 30 toneladas. Consta que, em média, tinha uma avaria a cada 6 horas de funcionamento. Ele era uma máquina muito grande. Ele foi desenvolvido por uma equipe da Moore School, da Universidade da Pensilvânia, após eles terem assinado, em 5 de julho
de 1943 um contrato com o governo dos Estados Unidos. A equipe era coordenada por Herman Goldstein, contava com John Act, John Mackley e, a partir de 7 de agosto de 1944, com a colaboração de John von Neumann. A ideia era construir um computador para realizar vários tipos de cálculos de artilharia para ajudar as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, o ENIAC acabou sendo terminado exatos 3 meses depois do final da guerra e acabou sendo usado durante a Guerra Fria, contribuindo, por exemplo, no projeto da bomba de hidrogênio. Uma curiosidade sobre o ENIAC é que, como ele era o primeiro computador digital, completamente eletrônico, ele contribuiu com o uso da palavra bug. Ele era movido a válvulas e assim atraía milhares de insetos. Como de dezenas a centenas de válvulas queimavam a cada hora, o computador ocupava o espaço de uma sala. Era aberto frequentemente e um monte de insetos mortos eram varridos para fora. Dizem-se que esses insetos provocavam curtos-circuitos nas placas do ENIAC, levando a falhas no programa. E daí a origem da palavra bug, que bug é igual inseto. Como as pesquisas nunca pararam, veio então a máquina de von Neumann. O programa passa a ser armazenado na memória do computador, juntamente com os dados. As tarefas de controle de operações aritméticas são separadas. Cria-se a base de estrutura dos computadores modernos usadas até hoje. A proposta foi implementada com a construção do computador IAS, no Instituto de Princeton, em 1952. Em sua proposta, von Neumann sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador. Até então, elas eram lidas de cartões perfurados e executadas uma a uma. Armazená-las na memória para então executá-las tornaria o computador mais rápido, já que no momento da execução, as instruções seriam obtidas com mais rapidez eletrônica. Na segunda geração, começamos a usar transistores ao invés de válvulas. E os transistores têm muitas vantagens em cima das válvulas. Primeiramente, eles são muito menores, como na imagem. Tem um menor consumo, um menor preço e uma maior durabilidade. E um agravante, eles geravam muito menos calor, que era um grande problema das válvulas. Na terceira geração, ganhamos circuitos integrados. Foi de 1965 a 1970. O circuito integrado é um circuito eletrônico completo, miniaturizado, manufaturado, sobre um pequeno chip de silício, que, aliás, é um dos elementos mais abundantes na costa terrestre. Por isso foi escolhido para ficar nas nossas placas. A quarta geração de microprocessadores foi de 1971 em diante. Foi uma extensão da tecnologia da terceira geração, com a LSI, Large Scale Integration, que eram até 10.000 componentes que poderiam ser colocados em um único circuito integrado. E a VLSI, Very Large Scale Integration, que eram mais de 10.000 componentes podem ser colocados em um único circuito integrado. E por que sempre essa busca de melhorar, de aumentar o desempenho dos computadores? É simples, pelas aplicações, bancos de dados, processamento de imagens, reconhecimento de voz, videoconferências, multimídia, previsão do tempo, entre tantas outras tecnologias que nós temos. E isso pode se formar em uma pergunta. Guerra e computação, o que tem a ver? Como falado agora há pouco, os governos incentivaram o desenvolvimento de equipamentos que pudessem calcular trajetórias e decifrar mensagens inimigas. Voltado um pouco para esse assunto, temos Alan Turing. Durante a Segunda Guerra, é um matemático britânico que
que conduziu o desenvolvimento de uma máquina capaz de decifrar o código secreto das máquinas alemãs, que tinha o nome de Enigma. Em 1943, em Londres, sua equipe concluiu o desenvolvimento do Colossus, como foi denominada a máquina, o qual foi o primeiro equipamento digital especificamente desenvolvido para decifrar mensagens codificadas, especialmente pela máquina alemã Enigma. A máquina de Turing era básica, manipulava apenas símbolos, porém poderia se adaptar a outras lógicas, e ela introduziu os conceitos como memória, programa e linguagem de programação. Atualmente, temos circuitos e programas em quase tudo que mexemos. Nos mais diversos equipamentos, celulares, smart TVs, os próprios computadores. Olha essa imagem. Temos N coisas que podem ser programadas e que têm chips. E tudo isso foi uma evolução daquela época. Uma parte fundamental de tudo isso é a nossa comunicação. Nossos terminais de dados, voz de dados, centrais de comando e GPS. Imagina uma polícia sem uma central de comando. Era meio complicado. Partindo um pouco para uma parte mais teórica, temos a evolução dos computadores, a arquitetura versus a organização. Vamos desmistificar um pouco um nome do outro. A arquitetura refere-se aos atributos que são visíveis para o programador, ou seja, os atributos que têm impacto direto na execução do programa, conjunto de instruções, número de bytes e mecanismos de entrada e saída. Organização diz respeito às unidades operacionais e suas interconexões, que implementam as especificações de sua arquitetura, ou seja, como as características da arquitetura será implementada. Sinais de controle, tecnologia de memória, tecnologia de transistores, etc. Simplificando, especificar se um computador deve ou não ter uma instrução de multiplicação constitui uma decisão de projeto de arquitetura. Definir se essa instrução será implementada por uma unidade específica de multiplicação ou por um mecanismo que utiliza repetidamente sua unidade de soma é uma decisão de organização. Fechando essa parte de organização, vamos dar uma olhada em sistemas numéricos. Uma pequena introdução a binário. No dia a dia usamos o sistema decimal. Utiliza 10 dígitos, 0 a 9. A base é 10. O computador trabalha com um sistema binário, que emprega 2 dígitos, 0 e 1. Os computadores são formados por circuitos digitais. A informação e os dados são codificados em 0 e 1, que é a linguagem da máquina. Bit é a menor unidade de informação que pode assumir 2 valores. O bit ele significa 0 ou 1, que é a linguagem da máquina. Porém, teve-se uma necessidade maior de formação de conjunto de bits para representar números e outros símbolos. Um grupo de bits. Esse grupo de bits precisa ter bits suficiente para representar os símbolos que possam ser usados. Dígitos numéricos, letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto, sinais de pontuação, símbolos matemáticos e assim por diante. Assim, fizeram o byte, que são 8 bits. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Na próxima aula, teremos conversões de binários para decimal e hexadecimal e equações com números na base 2.